Olá! Como vai? Seja bem-vindo ao Palavra Cortante, seu canal de estudos bíblicos. Hoje teremos a terceira e última parte de nosso estudo sobre a salvação. Caso não tenha assistido às anteriores, sugiro que assista antes de prosseguir. O link está aqui no card. Essa é a terceira e última parte da sequência de estudos sobre a salvação. Com tudo o que foi dito nos dois estudos anteriores, alguns talvez se perguntem: se Deus é misericordioso, como pode condenar alguém pela eternidade? Confesso que, há muito tempo, eu mesmo me fiz essa pergunta e por isso acabei me enveredando por crenças contrárias à Bíblia e à verdadeira palavra do Senhor. Esse é o grave risco que se corre ao buscar resposta para as coisas de Deus fora daquilo que Ele próprio revelou. Devemos ponderar se podemos nos dar ao luxo de estarmos errados sobre as questões que envolvem a salvação, e se existe ou não um inferno eterno para aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida. Alguns dizem: eu jamais poderia acreditar em um Deus que manda as pessoas para um inferno eterno. Não tem lógica uma punição eterna, não importa quão grave foi o crime. Não creio que exista um inferno eterno. Irmãos, não há como ter uma resposta satisfatória à pergunta a título deste estudo sem humildade e o reconhecimento de sua soberania sobre toda a criação. Não existe fé agradável a Deus sem isso. Ora, por acaso não é direito do escultor quebrar, remover ou alterar como bem quiser, inclusive jogar no lixo ou ao fogo, qualquer parte da escultura que acabou de criar? Poderia a escultura explicar ao seu criador o que seria correto ele fazer? Poderia ela ensiná-lo? Pois digo que Deus é muito maior que nós, do que o escultor é em relação à escultura. Você sabia que todos os séculos de ciência humana ainda não foram suficientes para que se saiba do que é feito 95% do universo? Cerca de 70% dele é o que se convencionou chamar de energia escura, e 25% matéria escura. A matéria e a energia que o homem consegue detectar compõem apenas em torno de 5% de tudo o que existe. O restante, não sabe ao certo o que é, já que é impossível detectar por qualquer meio disponível hoje. Além disso, os meros 5% conhecidos estão muito longe de serem completamente explicados pela ciência. Nem mesmo os processos físicos que ocorrem no nosso planeta são totalmente conhecidos pelo homem, o que dirá então de buracos negros, dentre tantas outras coisas universo afora. E estamos aqui falando do universo físico, das coisas palpáveis. O que dizer então do que sabemos do mundo espiritual? É com esse nível de conhecimento que ousaremos tentar encurralar o Criador, desenhando nossas falácias lógicas? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9, 20 e 21. Pode o aluno, em seu primeiro dia de aula de inglês, ensinar a gramática da língua a um poeta britânico? Pois digo que esse aluno tem mais condições de fazê-lo do que nós teríamos de explicar a Deus que os desígnios dele estão errados e desprovidos de lógica. Como poderemos questionar Deus quanto a isso? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou, para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Isaías 43 e 14. O temor do Senhor é o princípio da verdadeira sabedoria. Não podemos sequer imaginar toda a amplitude da visão e do conhecimento de Deus. O que sabemos é apenas o que Ele escolheu nos revelar, e nessa revelação há alertas demais sobre o castigo eterno para que possamos fingir que não estão lá. O próprio Jesus disse: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, 46. Veja que Jesus contrapõe o castigo eterno à vida eterna. Ora, se acreditamos na existência da vida eterna, Mateus 25, 46 é a prova, dada pelo próprio Cristo, da existência da condenação eterna. Temos que ter sempre em mente que a palavra não foi feita para ser palatável, mas sim para exprimir a verdade, ainda que dure em alguns momentos. Deus é soberano, e isso implica poder fazer o que quiser, como quiser e quando quiser. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Romanos 9, 18. E não há nada estranho nisso não parecer muito lógico.
A questão é que nossa lógica é limitada à nossa capacidade de avaliação, a qual não pode sondar a completude dos pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55, 8 e 9. Irmão, se você não consegue aceitar a vontade de Deus porque ela é injusta, então te digo que você ainda não o conheceu, não o entende, portanto, não tem uma fé que a Ele agrada. Veja bem, não estou dizendo que você não pode ter dúvidas ou não entender alguns pontos do Evangelho. Estou dizendo que, tendo dúvidas ou não acerca de qualquer coisa, a fé verdadeira nos fará aceitar a vontade de Deus. Aceitar. Alguém ainda poderia insistir. Mas não há lógica. Até mesmo a justiça humana sabe reconhecer que um criminoso deve cumprir sua pena de forma proporcional. Se Deus é justo, ele deveria ter essa capacidade também. Pois bem, o uso da palavra proporcional já nos dá explicação. Imagine que alguém agrida uma pessoa desconhecida na rua. O agressor poderá receber alguma penalização, seja qual for. Agora imagine que a mesma agressão foi desferida contra um rei ou chefe de Estado. Aqui, é fácil percebermos que a agressão terá um nível bem maior de seriedade. Com certeza a punição aplicada será mais severa neste caso. O pecado é algo que atenta contra Deus, e Deus é infinitamente grandioso, infinitamente superior e infinitamente justo. Os atos pecaminosos insistentes, que dominam a vida daqueles que não buscam a Deus, serão punidos, portanto, na mesma proporção, pela eternidade. Sendo infinitamente justo, Deus não deixa de aplicar a justiça. O pecador não fica impune, ele paga o preço. E o preço é proporcional à infinitude de Deus. Mas caso você ainda ache lógica a condenação eterna, me responda essa pergunta: você entregaria seu filho para ser humilhado, agredido e morto para, em troca, deixar livre um grupo de criminosos que são os reais culpados pelas transgressões a serem julgadas? Claro que não, afinal isso não tem nenhuma lógica. Ora, mas não foi exatamente isso que Deus fez para nos livrar da morte? Não deu Ele o seu próprio Filho, inocente e sem pecado, para pagar por todos os pecadores? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como ousar então falar sobre lógica nesse contexto? A própria lógica seria a nossa condenação. Vamos mesmo selecionar as partes que nos interessam para então apenas nelas acreditar? Deixaremos de lado aquilo que nos soa inconveniente, criando para nós uma nova Bíblia, apenas com o que achamos que nos convém? O inferno é real. Aliás, se não fosse, do que Deus estaria nos salvando ao enviar seu próprio Filho para o sacrifício na cruz? Estaria Ele nos salvando de uma aniquilação, onde os não salvos simplesmente deixariam de existir? Se fosse isso, então não seria necessária a salvação, já que não haveria uma pena a ser cumprida. Poderíamos viver nos mais diversos pecados de uma vida abominável que, quando terminasse o nosso tempo aqui, simplesmente não existiríamos mais. Não haveria dor, tristeza ou sofrimento dos quais precisássemos ser salvos. A realidade do inferno é o pano de fundo que nos mostra quão profunda é a graça de Deus e o quanto ela é imerecida por nós, pois revela o destino do qual todo pecador é merecedor. Por fim, irmãos, concluindo essa sequência de 3 estudos sobre a salvação, faço uma última observação: Deus não nos deu sua palavra, e todos esses alertas sobre o que há de acontecer no porvir, simplesmente para que pudéssemos ter debates e estudos infindáveis sobre isso. Ele nos presenteou com sua palavra para que tenhamos uma vida santa. Não podemos nos preocupar tanto em entender os detalhes da vontade de Deus a tal ponto que esqueçamos de tremer pela sua presença. Retidão, perseverança na fé e uma vida santa, é isso que Ele quer de nós. De nada valerão 1000 horas de estudo bíblico, se isso não provocar uma mudança de comportamento. Embora o estudo seja assim muito importante, aceitar o amor de Deus sem restrições é muito mais. Lembre-se que da mesma forma que a ofensa impenitente ao Eterno, leva a uma condenação eterna, a justiça aplicada ao Eterno, na cruz, garante ao pecador arrependido a vida eterna. Isso é promessa do Senhor. A fé que salva transforma a vida de quem a possui.
Não podemos errar nisso. Não podemos nos dar ao luxo de errar quando se trata da salvação. O preço a pagar pelo erro é alto demais e o momento para se acertar no caminho é a urgência do agora, nunca o amanhã. Só Deus sabe do amanhã, e não podemos tê-lo por garantia. Então, irmão, ouça, entenda, treme e aceite, pois essa é a palavra de Deus. Amém. E aí, o que achou do estudo de hoje? Lembre-se de clicar no like, de se inscrever e de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Além dos shorts ao longo da semana, teremos novo estudo toda sexta às 5 da tarde. Fiquem com Deus e até a próxima!